Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus bondoso, Deus de amor, nós te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia podermos, ó Pai, celebrar o teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, que a tua presença, ó Pai, que é infinitamente maravilhosa, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, que a tua graça, Senhor, que nós não merecemos, ó Deus, possa alcançar cada lar, ó Pai. Senhor, nós te apresentamos aqueles que não tiveram forças, ó Pai, para permanecer. Nós te apresentamos, ó Deus, aqueles que não tiveram forças, ó Pai, para prosseguir, ó Deus, fazendo a tua vontade. Pai, nós te pedimos nessa manhã, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que destruíram os seus lares nesses dias de pandemia, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, para que a tua misericórdia alcance, ó Deus, esses casais que se perderam nesses dias. Que a tua misericórdia alcance os filhos que se perderam nesses dias, ó Pai. Senhor, nós te pedimos que a tua misericórdia, ó Pai, alcance, ó Deus, os perdidos, ó Pai, que não tiveram, ó Deus, as portas da igreja abertas para se abrigar, ó Deus. Pai, quantas pessoas, ó Pai, que no momento de desespero tentaram, ó Deus, encontrar uma porta aberta, mas infelizmente elas estavam fechadas, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que a tua misericórdia alcance essas vidas, ó Pai. Ah, Deus, nós clamamos nessa manhã, ó Pai, que tudo aquilo, ó Deus, que não nos foi possível fazer, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa fazer, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa visitar, ó Pai, cada lar, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa visitar, ó Deus, cada pessoa da melhor idade, ó Pai, que não pode vir até a tua casa, ó Deus, que não pode sair de casa nesses dias. Nós clamamos, ó Deus, para que o teu Espírito Santo visite a cada uma dessas pessoas, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, pelos missionários, ó Pai, que estão espalhados, ó Deus, em vários lugares do mundo, ó Deus, sem poder retornar às suas famílias, ah Deus, sem poder ter auxílio, ó Pai, porque nós vemos, ó Deus, tanta dificuldade nos voos, tanta dificuldade, ó Pai, para enviar recursos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua misericórdia alcance, ó Deus, os missionários, ó Pai, que foram, Senhor, abandonados no campo de batalha, Senhor amado, porque as igrejas não tinham condições de enviar suprimento, de enviar recursos, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que a provisão do alto venha sobre eles, ó Deus, que eles possam ter experiências para contar, ó Deus, que depois que essa dificuldade que nós estamos enfrentando passar, que eles possam, ó Deus, contar os milagres que o Senhor fez, ó Pai, que eles possam contar as maravilhas que o Senhor fez, ó Deus. Ah, Pai, eu tenho certeza que o Senhor deve ter se revelado a cada um deles de uma forma sobrenatural. Nós te pedimos, ó Deus, Pai, que nós, os teus filhos, ó Pai, possamos estar, ó Deus, sensíveis ao que o Senhor quer fazer, que nós, os seus filhos, ó Pai, possamos, ó Deus, assumir, ó Deus, o lugar que o Senhor nos deu, ó Pai, e que possamos ser eficientes, ó Pai, que possamos ser pontuais, ó Deus, que possamos ser sensíveis, ó Pai, e que a manifestação da tua glória venha, Senhor, sobre nós e através de nós, ó Deus. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, porque cremos na vitória, em o nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém e amém. Se você crê nessa oração, por favor, dá um glória para Jesus, dá uma salva de palma para Ele. Exalta aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que tudo é. Amém? Queridos, eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 24. Aleluia. Eu estou muito feliz de mais um dia poder manifestar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, de poder estar aqui com vocês, mesmo que em número reduzido, mas nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos na casa dEle, pela oportunidade de podermos falar do amor dEle, amém? E eu queria compartilhar uma palavra com você nessa manhã, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Provérbios 24, versículo de número 16. Provérbios 24, versículo de número 16. Olha o que diz esse texto, irmãos, e eu queria que você acompanhasse ele em detalhes, amém? Preste atenção nesse texto. Porque 7 vezes cairá o justo também cai. Sabe, a gente tem uma ideia que foi construída na nossa cabeça, e a gente sempre, às vezes, pelo
pensamento, através dessa ideia, a gente imagina que o cair é só do ímpio, que o cair é só do injusto. Mas olha o que Salomão está dizendo: o justo também cai, o justo também passa por adversidade, o justo também passa por momentos difíceis. Vamos continuar a leitura, olha o que diz o texto: porque 7 vezes cairá o justo, não é uma nem duas. Sabe o que Salomão está dizendo? Por algumas vezes o justo vai cair, mas olha o que diz após a vírgula: porque 7 vezes cairá o justo, vírgula, e se levantará. Sabe, Salomão, ele entendeu que o justo até pode cair, ele entendeu que o justo até pode passar por um momento de dificuldade, mas ele também tinha uma certeza no seu coração, que ele se levantaria. Querido, eu quero que você entenda nessa manhã uma coisa: o justo até pode cair, mas o chão não é o lugar dele, é por isso que ele vai se levantar. Eu não sei se você está conseguindo compreender essa mensagem nessa manhã. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Jesus, obrigado, porque o Senhor sempre levanta os seus filhos, o Senhor sempre tem um plano estabelecido para os seus filhos. Aleluia. Querido, Salomão, ele passou por muitas coisas na vida. Quando nós falamos de Salomão, nós estamos falando de um homem que foi conhecido pela sua sabedoria. Nós estamos falando de um homem que deu nome a árvores. Nós estamos falando de um homem que fez uma história brilhante, escreveu uma história brilhante, deixou um legado, viveu experiências, passou por muitas coisas. E depois de tudo isso, ele começa a fazer declarações sábias, ele começa a fazer declarações pontuais acerca de tudo aquilo que ele experimentou em Deus. E quando ele está fazendo essa afirmação, ele está dizendo que o justo por 7 vezes ele vai cair, mas ele não permanecerá caído. Por quê? Porque o chão não é o lugar do justo, o chão não é o lugar daqueles que estão ouvindo a voz de Deus, o chão não é o lugar daqueles que estão sendo direcionados, guiados pela vontade do Senhor. Eu gosto muito de um versículo que está na Bíblia, que diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você crê nessa palavra, irmãos? Aonde está esse versículo? Não existe. Você percebeu que às vezes a gente colhe informações, aceita informações, mas às vezes elas não são verdadeiras? Esse versículo não existe. Esse é um ditado popular que as pessoas usaram para justificar os seus fracassos. O cair é do homem. Então todo que está caído porque foi o homem, foi a vontade dele, foi o erro dele, foi por causa da desobediência. Não, o cair às vezes é consequência de tentar fazer alguma coisa, o cair às vezes é consequência de uma ação, o cair às vezes é consequência de um trabalho que você tenta fazer. Mas o cair, irmãos, ele faz parte do processo, mas não é a nossa essência. Por isso que Salomão está dizendo: você até pode cair, mas não vai permanecer caído, porque o chão não é o seu lugar, o chão não é o lugar dos filhos de Deus, o chão não é o lugar daqueles que foram chamados segundo a vontade do Senhor. Eles até podem cair, mas não permanecerão caídos, porque esta não é a vontade de Deus. Aleluia. Você pode glorificar Jesus, você pode dar uma salva de palmas para Ele nessa manhã? Aleluia. Eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas nesse texto. Eu queria que você entendesse que toda ação precisa ter uma reação. A gente já ouviu muito acerca disso, tem ministrações dizendo que a gente primeiro precisa agir, depois Deus reage. A gente já ouviu pessoas ministrando que primeiro você reage, depois Deus age. E nós não podemos fazer uma afirmação em Deus. Queridos, nós precisamos ter um cuidado. E que cuidado nós precisamos ter? Nós podemos falar de Deus, mas não temos autoridade de falar em nome de Deus, como se aquilo que nós falamos fosse a vontade de Deus. Nós falamos de Deus, falamos do que Ele faz, falamos das suas maravilhas, mas todas as vezes que nós formos falar em nome de Deus, nós temos que ter um cuidado redobrado. Quantas pessoas estão falando no nome de Deus e de repente as coisas não acontecem?
Quantas pessoas estão profetizando o nome de Deus e de repente as coisas acontecem totalmente o contrário? Deus deu autoridade para você falar dele, mas nem sempre para falar no nome dele. Existe uma diferença, sabe? Nós podemos, pela autoridade que recebemos do Pai, profetizar, e isso é pontual. Nós podemos, pela autoridade que recebemos do Pai, falar das maravilhas do Senhor. Mas quando nós falamos Deus disse, nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós falamos Deus falou, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós usamos isso como uma expressão comum, nós usamos isso como uma expressão que sempre vem antes das nossas afirmações, e nem sempre as nossas palavras elas têm uma validação de Deus, nem sempre as nossas palavras vão ter um apontamento de Deus. Então nós precisamos às vezes reformular as frases que fazemos, nós precisamos às vezes reformular as afirmações que nós fazemos, para que a gente não caia em descrédito naquilo que nós liberamos falando que é Deus. Sabe, queridos, nós precisamos reagir a toda decepção, nós precisamos reagir a todo fracasso, nós precisamos reagir a toda adversidade. O fracassado não é aquele que cai, não é aquele que erra. O fracassado é aquele que faz do chão o seu lugar. O fracassado é aquele que faz do chão o lugar da sua habitação. Ele sabe que caiu, ele sabe que errou, mas não quer se levantar. Esse é o fracassado. Agora, aquele que cai, aquele que fracassa em algum projeto, esse não é fracassado. Até porque para você construir algo pontual, você vai ter que errar muitas vezes. Se você sentar com os empresários, eles vão te contar várias experiências negativas até chegar numa experiência pontual. Se você sentar com os pastores, eles vão te contar vários erros, mas depois eles vão te contar um grande acerto. Se você se encontrar com pessoas experientes e você se sentar para conversar com essas pessoas experientes, vai dizer: ó, na minha juventude eu fiz isso, fiz aquilo e fiz isso, mas depois eu entendi, eu amadureci e eu comecei a fazer coisas pontuais. Esse é o processo. Tem gente que faz da primeira vez e dá certo? Tem gente que faz uma vez e acontece algo grande? Tem, mas essa não pode ser uma regra absoluta, porque toda regra tem uma contra-regra. E nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos reagir a toda dificuldade que nós atravessamos. Nós precisamos reagir a todo problema que nós enfrentamos. Nós precisamos reagir a todo aparente fracasso que acontece na nossa vida. Até porque Deus às vezes usa as experiências ruins para fortalecer homens pontuais. Deus às vezes até usa experiências ruins para fortalecer mulheres pontuais. Porque depois de algumas adversidades, Deus levanta homens maduros, Deus levanta verdadeiras guerreiras, Deus levanta um exército para fazer o nome dele ser glorificado. Quando Deus foi explicar para o profeta Ezequiel de vida, levou ele num lugar de morte e fez para ele uma pergunta: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ah, Deus, o Senhor quer me falar de vida e me traz num cemitério? O Senhor quer me falar de ressuscitar coisas que estão sequíssimas? E aí, pode ou não pode, Ezequiel? A pergunta não é o ambiente que você quer. Eu não quero que você detalhe o ambiente onde você está. Eu não quero que você me conte que tem osso seco. Eu não quero que você me conte que tem vala aberta. Eu não quero que você me conte que tem aqui um cemitério à sua volta. Eu quero que você afirme para mim: esses ossos podem viver ou não? E ele disse: Senhor, tu sabes. Ele diz: então profetiza. Se você crê, então faz aquilo que você crê se tornar algo real. Faz aquilo que você crê se tornar uma realidade para a sua vida. Sabe, irmãos, nós sempre entramos na igreja e a gente recebe as palavras de Deus e a gente sempre diz assim: eu creio. Irmão, se você crê nessa palavra, por favor, levante a sua mão e diga: eu creio. Aí todo mundo: eu creio. E no outro dia está fazendo coisas totalmente contrárias àquilo que nós declaramos, está fazendo coisas totalmente contrárias àquilo que nós profetizamos. Mas o Senhor está nos levando para um ambiente onde as nossas afirmações vão ser pontuais com as nossas atitudes e o nome dele vai ser glorificado, amém? 2 Samuel, capítulo de número 2, vai contar a história de um homem que fracassou. E esse homem é Davi. Ele não é qualquer homem, ele é um homem considerado segundo o coração de Deus. Mas esse homem fracassou. A Bíblia não escondeu a dificuldade de Davi.
a Bíblia não escondeu o fracasso de Davi, sabe por quê? Deus não tem propósito em esconder os nossos fracassos. Quem gosta de esconder os nossos fracassos somos nós. Deus gosta de expor os nossos fracassos. Por quê? Porque todas as vezes que a gente olha para o nosso fracasso, a gente percebe que a gente pode fazer coisas maiores. A gente percebe que esse fracasso gerou uma cicatriz, e essa cicatriz, todas as vezes que a gente olha para ela, a gente fala: eu venci. A gente olha para ela e diz: eu me tornei melhor. Então quem quer esconder os fracassos somos nós. Deus não tem problema em expor os fracassos, porque se Deus quisesse omitir os fracassos, a Bíblia não contaria as histórias difíceis que os homens de Deus passaram. A Bíblia não contaria os fracassos dos homens de Deus. A Bíblia não falaria do pecado deles. Deus também não tem problema com o pecado, irmãos. Quem tem problema com o pecado somos nós. Deus não tem problema com o pecado. Por quê? Porque Ele sabe que o pecado já está vencido pela autoridade que há no seu sangue. Agora, e nós? A gente quer ocultar o nosso pecado. Às vezes podemos ocultar de pessoas, mas jamais poderemos ocultar de Deus, porque Deus tudo vê, Ele está em todos os lugares. Esse capítulo de 2 Samuel 2 começa contando uma historinha. E essa historinha ela é contada por um profeta, o profeta chamado Natã. Natã, ele chega até o palácio de Davi e ele começa a contar uma historinha. Ele diz assim: olha, Davi, um rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas tinha um pobre que tinha apenas uma cordeira. E chegando um viajante, o rico decidiu fazer um banquete. E ele pegou a única cordeira desse pobre homem, essa cordeirinha que tinha crescido com os seus filhos, essa cordeirinha que dormia na cama com seus filhos, e fez um banquete para servir esse viajante. O que esse homem merece? A Bíblia diz que Davi começou a ficar furioso, e furioso, e furioso, e de repente ele diz assim: olha, esse homem merece a morte, esse homem é digno de morte. E aí o profeta Natã olhou para ele e disse: esse homem é você. Sabe, queridos, olha a resposta do profeta Natã para ele. O profeta Natã diz assim: Davi, Deus te fez rei. Davi, Deus te livrou de todos os teus inimigos. E olha como você responde. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi começou a emudecer, porque Davi sabia que não tinha como questionar Deus. Quando Davi percebeu que aquele homem era ele começou a emudecer. Quando o profeta Natã começou a falar que Deus o fez rei, começou a falar que Deus o livrou de todos os seus inimigos, Davi começou a se inclinar, e ele começou a perceber de verdade quem ele era. Sabe, queridos, às vezes nós somos assim. Nós conseguimos ver o erro de todo mundo, mas não conseguimos ver o nosso. Nós conseguimos ver as falhas de todo mundo, mas não conseguimos ver as nossas. Às vezes a gente fala de algumas pessoas e não percebe que está falando delas. Às vezes a gente tem atitudes que desagradam a Deus, mas não consegue percebê-las. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos inclinados a ver no outro uma dificuldade maior do que a nossa. Nós somos inclinados a perceber a falha do outro como uma falha muito maior do que a nossa. Mas o Senhor nessa manhã está nos chamando e está dizendo: eu quero abrir os vossos olhos, porque a primeira coisa que você precisa enxergar é você mesmo. A primeira coisa que você precisa enxergar são as suas atitudes, as suas ações. E depois, a segunda coisa, enxergar a glória de Deus, o poder de Deus, o perdão de Deus, a manifestação da glória de Deus. E esquece enxergar a coisa dos outros, porque essa não é a vontade de Deus para nós. Você está conseguindo compreender isso, meu irmão? A Bíblia diz que quando Davi, ele conseguiu perceber isso, ele começou a ter algumas ações. Davi começou a orar, Davi começou a jejuar, Davi sofreu por esse pecado. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele se trancou dentro de um ambiente e ele não comeu e ele nem bebeu, ele não se lavou, ele ficou orando e jejuando e pedindo perdão a Deus. Ele ficou trancado dentro desse ambiente, falando: Senhor, me perdoa, Senhor, eu não vou comer, não vou beber, porque eu sei que eu falhei, mas me perdoa, Senhor, Senhor, perdoa, Senhor, a minha falha. Pai, não me penalize por esse pecado, Senhor. Betseba está grávida, tem misericórdia dessa criança. Betseba está grávida, guarda o ventre dela, Senhor, tem misericórdia dessa criança. A Bíblia diz, irmãos, que Davi orou e chorou e fez jejum por 7 dias.
E no 7º dia Deus matou a criança. E no 7º dia, Davi olhou para fora da sala onde ele estava, começou a observar o ambiente. Ele percebeu que os servos cochichavam. E ele percebeu que os servos estavam com medo, com receio de dar a notícia para ele. Então Davi faz assim, diz assim: vem aqui um dos meus servos, eu percebi que vocês estão cochichando. O que aconteceu? O menino morreu. E disseram: Davi, infelizmente o menino morreu. A Bíblia diz, irmãos, que naquela hora Davi teve uma reação que as pessoas não estavam esperando, uma reação talvez que cabe a nós um julgamento. E quem diz que nós estamos certos no nosso julgamento? A Bíblia diz que Davi, naquele momento, ele começou a ter algumas reações. A primeira reação que Davi teve, ele se levantou. Se você está anotando, anote isso. A primeira reação de Davi foi se levantar. Querido, nós precisamos nos levantar. Talvez você tenha fracassado, talvez você tenha errado, talvez você tenha passado por momentos de adversidade, mas entenda, você precisa se levantar, porque Deus, Ele está sempre esperando alguém se levantar. E quando você se levanta, Ele está com as mãos estendidas para te ajudar, para fazer algo pontual por você. Mas Deus, Ele não se esforça para tirar pessoas que estão caídas, porque elas precisam pegar a primeira atitude. Elas se levantam e Deus faz elas se erguerem. Porque se levantar não significa se erguer. Deus não levanta homens, Deus ergue homens. O levantar é do homem, o homem precisa levantar. Aí Deus o ergue a sua dignidade, ergue a sua cabeça, ergue os seus princípios e faz ele se transformar numa pessoa melhor. Muitas pessoas se levantam do chão, mas nunca se erguem. Muitas pessoas se levantam do fracasso, mas nunca se erguem. É por isso que nós precisamos de Deus, porque quando nós levantarmos do fracasso, Ele vai nos erguer. Quando nós levantarmos da adversidade, Ele vai nos erguer. A primeira atitude de Davi foi se levantar. Ele se levantou e Deus o ergueu. Eu quero liberar para você aqui nessa manhã: Deus vai levantar pessoas, Deus vai erguer pessoas e vai transformá-las em pessoas melhores, em pessoas pontuais. Essa pandemia, essa dificuldade não vai matar o ser humano, mas vai fazer ele se transformar em pessoas melhores, seres humanos melhores, porque a sociedade espera homens e mulheres melhores. Aleluia. A segunda coisa, Davi lavou-se. 7 dias Davi ficou sem se banhar. E depois de 7 dias, Davi lavou-se e começou a comer. Quando nós falamos de água na Bíblia, nós falamos de purificação. E a primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos purificar a nossa mente. Nós precisamos purificar os nossos desejos, nós precisamos purificar as nossas mãos. A segunda atitude de Davi foi se purificar, foi se lavar, foi se limpar do luto, foi se limpar daquele momento de aflição, foi se despir das vestes sujas, foi se despir daquilo que fazia ele se lembrar do fracasso, daquilo que fazia ele se lembrar da dor. Sabe, queridos, Deus não te chamou para que você fique remoendo as suas dores. Deus não te chamou para que você fique como um cão, lambendo feridas. Não, Ele te chamou para você se levantar. Ele te chamou para você enxugar dos teus olhos toda a lágrima. Ele te chamou para você deixar a dor no passado, fazer dela uma experiência, mas não fazer dela uma ação para se remoer, para chorar e ficar repassando, remoendo aquela dor. Abandone a dor, abandone as vestes de luto, abandone essas vestes sujas, porque Deus tem algo muito maior para você. Aleluia. A terceira coisa que aconteceu com Davi foi: Davi ungiu-se. Davi pegou óleo, derramou sobre a sua cabeça. E quando Davi está derramando óleo sobre a sua cabeça, sabe o que ele está declarando? Ele está declarando: eu sei quem eu sou. Deus me chamou para isso. Eu sou um homem ungido. Eu sou um homem que foi chamado pelo Senhor para carregar azeite. Quando Davi derrama óleo sobre a sua cabeça, ele está se lembrando de quem ele é. Ele está se lembrando do para que ele foi chamado. Ele está se lembrando do seu propósito. Ele está se lembrando do porquê Deus o formou. Sabe, querido, você precisa se lembrar do para que Deus te chamou.
Você precisa se lembrar do para que Deus te formou. Você precisa se lembrar do porquê Deus te deu um dom, do porquê Deus te deu uma habilidade, do porquê Deus te deu um talento, do porquê Deus te deu riquezas, do porquê Deus te deu posição na sociedade. Você precisa se lembrar do porquê Deus te entregou coisas. Você precisa se lembrar do porquê Deus escolheu você. Deus não te escolheu por acaso. Deus não te chamou por acaso. Deus, quando olhou para você, enxergou em você alguma coisa que talvez a sua família não enxergou. Enxergou em você talvez alguma coisa que os seus amigos não enxergaram. Ele viu em você talvez algo que nem você mesmo conseguiu enxergar. A quarta coisa que Davi fez, ele entrou na casa do Senhor. Sabe o que Davi fez? Ele mudou de ambiente. Ele saiu do ambiente de dor, de vergonha, de fracasso, e ele foi para um ambiente onde ele podia restaurar a sua fé, onde ele podia restaurar o seu coração, onde ele podia restaurar a sua vida. Davi entrou na casa do Senhor. Davi decidiu que a dor não podia o paralisar. Davi decidiu que o pecado não o podia paralisar. Davi decidiu que o erro não podia parar ele, mas ele decidiu que a presença de Deus era a escolha mais sábia que ele podia fazer. Então ele escolheu a presença de Deus, ele escolheu a casa de Deus, ele orou de novo, ele jejuou de novo, ele buscou Jesus de novo, e ele começou a ser cheio da presença do Senhor. Sabe, querido, talvez você possa ter pecado errado e você está se culpando por isso. Eu quero te dizer uma coisa: mude de ambiente. Saia do ambiente onde você se sente culpado, saia do ambiente onde você se sente sujo, e venha para o ambiente onde o Senhor pode te lavar, te limpar, te restaurar. O Senhor está te dizendo: ore de novo, jejue de novo, busque a minha face de novo, se refaça, se recomponha, porque eu ainda tenho planos para a sua vida, eu ainda tenho propósitos para a sua vida, eu ainda não terminei a tua história, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. Essa luta não é o seu fim, essa dificuldade não é o seu fim. Eu ainda tenho muita coisa para fazer através de você. Se você crê nisso, por favor, meu irmão, aplaude a Ele. Deus ainda tem muita coisa para fazer através da sua vida. Talvez você está dizendo assim: pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, eu estou numa dificuldade tão grande. Irmãos, glória a Deus. Como glória a Deus? Porque se você já está no pior lugar, então se prepare, agora você vai sair daí. Tem gente que ainda vai chegar no pior lugar, ainda está no processo de chegar no pior lugar. Você já está lá. Então agora a próxima fase é Deus te reerguer. A próxima fase é Deus estabelecer algo grandioso através de você. Glorifica a Deus. Esse processo não vai matar você. Se você está em pé, é porque Deus ainda está te ensinando, é porque Deus ainda conta com você, é porque Deus ainda vai fazer coisas pontuais através da sua vida. E eu quero fechar falando sobre a última coisa que Davi fez. Só que eu só vou falar depois que você der um glória aí, para mim poder refrigerar aqui a garganta. Você pode dar um glória a Jesus e aplaudir a Ele com alegria? Sabe qual foi a última atitude de Davi? Ele voltou para casa. Voltar para casa significa recomeçar, significa se reerguer e voltar para o início. Sabe, queridos, muitas pessoas precisam voltar para casa. E quando eu falo voltar para casa, talvez você diga assim: mas eu nunca saí de casa. Mas a casa que eu estou falando é o propósito que Deus tem para você. Talvez você saiu de casa, você saiu do propósito, você saiu daquilo que Deus tinha para a sua vida. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele voltou para casa. E quando Davi volta para casa, sabe o que acontece? Ele se deita novamente com Betseba. E quando ele se deita de novo com Betseba, Deus dá para ele Salomão. Deus entrega para Davi um outro filho. E esse filho é ninguém menos do que o rei Salomão. Salomão, esse homem tão sábio. Salomão, esse homem que está declarando isso aqui que nós lemos. Salomão que está declarando: por 7 vezes o justo cairá,
Talvez Salomão está fazendo essa afirmação olhando para a história do seu pai. Talvez Salomão está fazendo essa afirmação dizendo assim: o meu pai errou, o meu pai pecou, o meu pai falhou, mas Deus o levantou todas as vezes. Talvez Salomão estava falando das suas próprias experiências. Eu me casei errado tantas vezes, eu adorei a Deus errados tantas vezes, mas todas as vezes que eu errei, Deus me reergueu. Queridos, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: nós precisamos voltar para casa. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero que você se coloque sobre os seus pés, e eu queria que você colocasse a mão no seu coração, e eu queria te convidar a orar nessa manhã. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e fazer algumas perguntas para Deus nessa manhã. Quais perguntas você vai fazer para Deus? Primeira pergunta: Deus, o que o Senhor quer de mim? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer sempre. Deus, o que o Senhor quer de mim? A segunda pergunta que nós sempre temos que fazer é: Deus, me faz enxergar as minhas falhas, os meus erros, as minhas adversidades, e não me deixa ver a vida dos outros, porque eu preciso focar em mim. Sabe, queridos, nesses dias Deus tem falado muito comigo, e uma das coisas que me fez ouvir muito a Deus foi parar de ouvir as pessoas. Eu estava lendo muita mensagem de celular, eu estava ouvindo muita gente reclamar, eu estava tendo que responder muita gente. Eu falei: não, eu não fui chamado para isso, eu não fui feito para isso. E quando você começa a ouvir muita gente, você começa a ficar confuso. Quando você começa a ouvir muita gente, você começa a ficar ranzinza. Quando você começa a ouvir muita gente, você pode se perder dentro da essência geral e natural que Deus te deu. Então o Senhor está dizendo para nós: me escute, me ouça. Esqueça as pessoas. Esqueça. As pessoas não vão mudar a sua vida. As pessoas não vão transformar o seu interior em um interior melhor. Então se alimente de quem pode mudar a tua história, e alguém que pode mudar a sua história é Deus. Sabe, queridos, e quando nós falamos isso, nós temos que desejar isso com muito cuidado, porque às vezes a gente deseja ouvir Deus, mas deseja que outras pessoas fracassem só para a gente dizer: eu tinha falado, eu falei que você ia errar, eu falei que você ia fracassar. E eu queria terminar esse versículo aqui antes de você orar. Olha o que diz o final desse versículo 17 que nós lemos para começar o texto. O 16 nós lemos que diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Olha o que Salomão está dizendo: o ímpio tropeça no seu próprio mal. Mas quando você vê um ímpio tropeçando, não é para você se alegrar, não é para você aplaudir. Quando você vê um irmão da igreja, um irmão da família, alguém que você conhece errar, não é para você se alegrar e dizer assim: eu falei, eu disse, tá vendo? Eu tinha razão, eu tinha te alertado. Ei, esse não é o nosso papel. Olha o que Salomão está dizendo, versículo 17: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Esse não é o papel dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não se alegram com o fracasso dos outros. Os filhos de Deus não se alegram, mesmo ganhando a razão, sabendo que alguém perdeu alguma coisa. Eu quero te convidar a orar nessa manhã e pedir para Jesus tomar o teu coração, a tua mente. Talvez se você entrou aqui com esse sentimento de fracasso, talvez se você entrou aqui com esse sentimento de perda, a minha oração agora é que Deus troque as suas vestes. A minha oração agora é que Jesus tire de você todo esse sentimento de luto, todo esse sentimento de fracasso, todo esse sentimento de dor, todo esse sentimento de adversidade. A minha oração agora é que Jesus toque o seu coração lá no íntimo e Ele comece a te erguer nessa manhã, porque você é mais capaz do que você imagina, você é mais talentoso do que você imagina. Existe muito mais de Deus para você. Deus ainda vai fazer muitas coisas através da sua vida. Creia que você é um
filho amado, escolhido de Deus, você é um filho predileto de Deus. Ele te comprou com sangue precioso na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus te dá plenitude. Não aceite nada menos do que a plenitude, porque o preço do sangue foi para te dar plenitude, para te dar vida plena, para te dar amor, para te dar favor, para te dar cuidado. Não aceite nada menos do que isso. Deus morreu na cruz para te dar a plenitude dele. Então nessa manhã, ore pela plenitude do Senhor. Vamos orar, vamos orar. Enquanto a Bruna adora Jesus, nós vamos orar, vamos falar com Ele. E aí depois que nós encerrarmos a nossa oração, a gente vai adorar a Jesus junto. A gente vai adorar mais uma vez, a gente vai chorar mais uma vez, a gente vai exaltar a Jesus mais uma vez. E com certeza mais uma vez Ele virá sobre nós. Mais uma vez Ele vai nos reerguer. Mais uma vez Ele vai nos limpar. Mais uma vez Ele vai nos levar de volta para casa fortalecidos pela Sua presença. Creio, Deus. Aleluia, Pai. Como som da tua voz, que a luz das trevas declarou, que o mundo inteiro iluminou. Nada é como o som da tua voz, que a tempestade sossegou e as ondas todas acalmou. Fala, quero ouvir-te, coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Nada é como o som da tua voz, que desde o início me chamou, me revelando quem eu sou. Nada é como o som da tua voz, que cala todo o meu temor, que me responde com Você pode declarar favor. isso? Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a tua voz. Declare. Nada tem poder como o som da tua voz e do teu nome, Jesus. Nada tem poder como o som da tua voz e do teu nome, Jesus. Como um som de muitas águas é o som da tua voz e do teu nome, Jesus. Como um som de muitas águas é o som da tua voz e do teu nome, Jesus. Fala, quero ouvir de coração. Deixo toda distração só pra ouvir a
ouvira. Nada tem poder como o som da tua voz e do teu nome. Nada como o som da tua voz. Jesus, como o som de muitas águas, é o som da tua voz e do teu nome. Como o som de muitas águas e do teu nome, Jesus, fala, quero ouvir. Ele quer ouvir a tua voz, querido. Libera a língua dos anjos, libera a adoração genuína para Ele. Vamos encher esse ambiente da glória dEle. Só pra ouvir. Eu não vou fazer esse apelo repetidas vezes, mas se você está aqui no nosso meio e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua história, essa é a hora, corre para o altar, tem salvação para você. Saia aí do seu lugar agora, pode vir aqui, nós vamos orar por você. Saia do seu lugar e venha receber Jesus nessa manhã. Vem queimar em nós, vem queimar em nós. Oh! Vem queimar em nós, Espírito Santo. Aleluia.